Minha filha me denunciou porque eu mandava ela arrumar a casa. Minha filha de 16 anos saiu de casa escondida e disse que eu explorava ela, porque ela precisava ajudar nos serviços de casa. Eu passei horas desesperada procurando por ela. Quando finalmente eu descobri onde ela estava, eu fui correndo buscá-la. Só que naquele mesmo dia, quem acabou sendo levada para a delegacia fui eu. Gente, essa história é louca. Olha só, vocês vão ficar de boca aberta. Meu nome é Sandra e eu criei minha filha Júlia praticamente sozinha. Minha filha tem 16 anos e, segundo ela, eu não deixava que ela vivesse a adolescência dela. Ela dizia que trabalhava demais, que ela fazia muita coisa dentro de casa, que eu não dava liberdade para ela sair, que ela não podia fazer as mesmas coisas que as amigas. Até que um dia ela fugiu de casa. Naquele dia, gente, eu fui trabalhar normalmente. Enquanto eu estava fora, a Júlia pegou as coisas dela. Em vez de ir para a escola, ela foi até um supermercado próximo da nossa casa. Chegando lá, ela procurou a proprietária, uma mulher chamada Regina, e contou toda a história. Disse que eu explorava ela, que ela precisava ficar arrumando a casa, fazendo coisas pra mim. Também falou que eu não permitia que ela saísse nem pra praça, que eu fazia ela de escrava, que eu não tinha pai presente, nem ninguém que pudesse ajudar ela, e que ela estava desesperada. A Regina ficou sem saber o que fazer, né? Como a Júlia tinha apenas 16 anos, ela acionou as autoridades. Depois disso, minha filha foi encaminhada para o conselho tutelar. Enquanto tudo isso acontecia, eu não sabia de absolutamente nada. Eu estava desesperada procurando minha filha. Ligava para o celular dela, ninguém atendia, chorei muito, imaginando que alguma coisa grave tivesse acontecido e ela aprontando isso comigo. Minha filha deveria estar na escola, mas simplesmente ela tinha desaparecido. Até que eu recebi uma ligação. Era do conselho tutelar, pedindo que eu comparecesse ao local. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu fui imediatamente, né? Cheguei morta de preocupação, depois de ter passado horas imaginando as piores coisas possíveis na minha cabeça. Antes mesmo de entrar para conversar com os responsáveis, eu vi a Júlia. Naquele momento, depois de toda aquela preocupação e de descobrir o motivo pelo qual ela estava ali, eu fiquei tomada de ódio, de raiva. Eu perdi a cabeça e tentei disciplinar ela ali mesmo. Peguei ela, sabe, e falei: mas que negócio é esse? E por causa da minha atitude naquele momento, eu fui conduzida à delegacia e fiquei detida. Eu não conseguia acreditar. Depois que eu saí, eu precisei explicar tudo o que tinha acontecido. Foi então que eu ouvi a versão que a minha própria filha tinha contado. Segundo a Júlia, eu não permitia que ela vivesse a adolescência porque ela não podia sair para onde ela queria. Ela reclamava que precisava permanecer em casa, arrumando as coisas, lavando roupa, ajudar na comida, cumprir tarefas que eu deixava para ela. Olha isso. E existia até uma coisa que para ela servia como prova. Eu costumava deixar as tarefas anotadas na geladeira. Coisas como assim: hoje limpa a casa, lava o banheiro, corta as verduras. Ela chegou a tirar uma fotografia dessa lista que eu deixava para ela se organizar. Só que para mim aquilo nunca foi exploração, né? Era para ela me ajudar. 16 anos, gente. Eu sempre enxerguei aquilo como tarefa normal dentro de uma casa. Depois pediram que eu assinasse documentos relacionados ao acompanhamento da situação. Sim. Naquele momento eu fiquei ainda mais revoltada. Eu sentia como se estivessem me tratando como uma criminosa, dizendo que toda a maneira como eu tinha criado a minha filha estava errada. E aí eu comecei a explicar a minha vida, né? Eu cresci na roça, desde pequeno aprendi a trabalhar. Acredito que muito do que eu sou hoje veio da educação que eu recebi dos meus pais. Minha filha não tem pai presente para dividir comigo as responsabilidades. Sempre fui eu por ela. Sou eu quem acorda de madrugada para trabalhar nas cozinhas dos outros, sou eu quem sai para garantir o almoço, a janta, o plano de saúde, os remédios, material escolar e todas as outras despesas e os luxos dela. Enquanto eu faço a parte mais pesada, eu sempre pedi para a Júlia que fizesse o básico dentro de uma casa. Adolescente pode fazer. A principal dela sempre foi estudar. Ela vai para a escola, quando volta encontra algumas tarefas para fazer, depois disso ela pode assistir televisão, estudar, ficar tranquila, gente. Nas minhas folgas, sou eu quem faz a faxina mais pesada. Eu lavo a casa, faço tudo o que precisa ser feito. Por isso eu não conseguia entender como aquilo poderia significar que eu estava explorando a minha filha. E eu disse assim: querem saber como ela vive? Vão até a minha casa. Minha geladeira está cheia, graças a Deus, nunca faltou nada. Olha o guarda-roupa dela, olha as roupas, os perfumes, os calçados, o material escolar. Olhem para minha filha e vejam se existe alguma marca de agressão nela. Não existe. O problema para mim era outro. A Júlia queria ter a mesma liberdade das amigas. Uma amiga vai para a praça às 10 da noite e volta meia-noite. Ela queria também, vocês estão entendendo? Uma amiga vai para uma festa, ela queria também. Só que eu não permiti, ela tem 16 anos, para isso ela é nova. Enquanto ela estiver sobre a minha responsabilidade, eu quero saber onde ela está. Eu quero que estude, eu quero proteger a minha filha. Quero que ela tenha responsabilidade.
Eu não consigo sair de madrugada para trabalhar e simplesmente deixar minha filha livre para passar o dia na casa de um, na casa de outro, sem eu saber onde ela tá ou o que ela tá fazendo e não ajudar nada na casa. Isso não pode, ela tem 16 anos. Desde cedo eu ensinei a Júlia a cuidar das próprias coisas. Com 11 ela já sabia fazer uma carne cozida, temperar um feijão, fazer arroz. Para mim, isso sempre significou preparação para a vida, né? Eu não vou estar sempre aqui não vou viver para semente, né? Um dia eu me vou. Ela precisa saber como se virar. Um dia ela vai precisar cuidar da própria casa, trabalhar, resolver os problemas, casar. E eu ainda acho que ela teve uma criação muito diferente da minha, nossa, muito. Eu fui criada trabalhando na roça. Eu vim de uma família muito pobre mesmo. Eu não tive muitas oportunidades. Mesmo assim, eu nunca pensei em fugir de casa, da casa dos meus pais, por causa das responsabilidades que eles colocavam sobre mim. Pelo contrário, gente, eu sempre tive respeito, gratidão por eles. Hoje eles já faleceram, mas eu reconheço tudo o que eles fizeram por mim. Minha filha teve oportunidade que eu nunca tive. Ela pôde estudar, né? Ela pôde fazer um curso. Se ela quiser se preparar profissionalmente, dentro das minhas possibilidades, eu pago faculdade, tudo que eu faço pensando nela. Eu acordo de madrugada por ela. Eu aguento situações difíceis trabalhando nas cozinhas dos outros por ela. Eu trabalho para oferecer alguma coisa que eu nunca tive. Até o celular dela é um iPhone, gente. Eu queria muito aquele aparelho. Eu fui lá, ela queria muito, né? Eu fui lá, comprei, parcelei várias vezes porque eu queria ver ela feliz. Por isso, quando tudo aconteceu, eu me senti profundamente, assim, desrespeitada. Nossa, traída. Eu tinha passado horas chorando, achando que alguma coisa tivesse acontecido com a minha filha, terrível. Quando finalmente eu encontrei ela e descobri que ela estava naquela situação justamente por causa de uma denúncia feita por ela. Eu estava naquela situação por causa de uma denúncia feita por ela. E era minha própria filha, a pessoa para quem eu sempre tentei dar o melhor que eu podia. E depois de tudo, quando começaram a falar sobre o acompanhamento, eu disse que eu não aceitaria daquela maneira. Eu falei que se eles consideravam que a minha forma de educar a Júlia estava errada, que poderiam cuidar melhor dela. Então, deveriam assumir aquela responsabilidade naquele momento. Eu estava tão revoltada que eu disse, então, ela fica aqui com vocês. Eu não quis assinar os documentos naquele momento. Eu disse que eu não queria acompanhamento dentro da minha casa e que a Júlia poderia permanecer sob os cuidados responsáveis até atingir a maioridade. Quando ela completasse 18 anos, ela poderia procurar um emprego e seguir a própria vida dela, porque eu estava muito revoltada. Talvez pareça uma decisão muito dura, mas naquele momento eu estava ferida, gente. Porque desde a minha gravidez, eu sempre fiz de tudo para ela. Mas eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém nem para me ajudar quando eu sentia uma dor. Quando a Júlia nasceu, até durante o meu resguardo, eu precisei me virar praticamente sozinha. Depois disso, nunca eu quis colocar qualquer pessoa dentro de casa. Eu tinha medo, sabe? Eu sempre ouvi tantas histórias de mães que começam novos relacionamentos e depois descobrem situações envolvendo os próprios filhos, né? E eu preferi colocar minha filha em primeiro lugar, não arrumei ninguém. Minha prioridade era ela, sempre foi ela. Minha vida inteira foi construída pensando nela. E naquele momento, eu olhava para tudo aquilo e pensava, depois de tudo isso, foi isso que eu recebi, uma denúncia dela? Para mim, aquilo foi ingratidão demais. Eu sei que existem leis e que existem limites para a maneira como os pais podem disciplinar os seus filhos, né, e educar, mas dentro da minha cabeça eu nunca achei que pedir para uma adolescente ajudar nas tarefas domésticas fosse exploração. Eu achava que eu estava ensinando responsabilidade. Por isso, eu saí daquela situação completamente destruída. De um lado, minha filha dizia que queria liberdade e que estava cansada da vida que levava comigo. Do outro lado, eu sentia que tinha passado 16 anos abrindo mão da minha própria vida para criar ela. Naquele dia, eu decidi que ela ficaria longe de casa por um tempo. Talvez assim ela conhecesse outra realidade e entendesse o valor das coisas que ela tinha. Quanto a mim, eu coloquei tudo nas mãos de Deus, sabe, gente? Porque eu acredito que Deus conhece tudo que eu vivi, tudo que eu fiz pela minha filha e também conhece aquilo que existe dentro do meu coração. Mas uma pergunta continua na minha cabeça. Será que eu realmente estava exigindo demais da minha filha ou ela confundiu responsabilidade dentro de casa com exploração? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu exagerei na educação, na reação, ou entenderam um lado, ou entendem o lado dela? Vocês entendem o lado dela? Se fosse sua filha de 16 anos, como vocês resolveriam essa situação? Ela tá certa de ter me denunciado? O que vocês acham? Será que eu passei dos limites? Enfim, essa é a minha história. Gente, deixa aí a opinião de vocês, porque eu sei que cada um vai pensar de um jeito, né? Então deixa aí o seu comentário e, enfim, cada um educa de um jeito, né? E vocês falem aí o que vocês acham. Se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. E me segue se você ainda não me segue. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.